Noite de hoje, elevando nesse instante os nossos pensamentos até o nosso Pai Maior, ao plano espiritual, aquele que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos encaminhando e tendo a maior paciência para conosco. Que Ele possa, nesse instante, embutir na cabeça, no coração de cada um de nós, as palavras das lições da noite de hoje. Que possamos assimilar e, principalmente, colocarmos em prática. Fazer com que isso não passe somente de meras palavras, mas sim de um grande exemplo a seguir. Que Jesus esteja ao nosso lado, nos acompanhando e nos inspirando, agradecendo por estarmos juntos nesse instante. E hoje nós vamos falar, no capítulo 27, vai falar de lei de sociedade e laços de família. Como seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, os espíritos cultivam entre si a simpatia geral, destinada pelas próprias semelhanças. Além desta simpatia de caráter geral, existem também as afeições particulares, como as que há entre os homens. Esta afeição particular decorre do princípio de afinidade como resultado de uma perfeita concordância de os seus pendores e instintos. Assim como há a simpatia entre os espíritos, há também as antipatias, alimentadas pelo ódio, que geram inimizades e dissensões. Este sentimento, todavia, só existe entre os espíritos impuros, que não venceram ainda em si mesmos, basicamente, o egoísmo e o orgulho. Como exercem influência junto aos homens, acabam estimulando nestes os desentendimentos e as discórdias, muito comum na vida humana. Desde que originada de verdadeira simpatia, a afeição de dois seres se consagram na Terra, continua a existir sempre no mundo dos espíritos. Por sua vez, os espíritos a quem fizéssemos mal neste mundo poderão perdoar-nos, se já forem bons e segundo o nosso próprio arrependimento. Se, porém, ainda forem maus, podem guardar ressentimentos e nos perseguirem, muitas vezes até em outras existências. Como observam os espíritos superiores, da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. E um dos objetivos da nossa encarnação é o de trabalhar no sentido de nos melhorarmos interiormente e chegarmos à perfeição espiritual. Isso nos leva a compreender melhor a afirmação de Jesus quando nos disse: amai os vossos inimigos, pois só há hoje prejuízo para o espírito que tenha inimigos por força do mal que haja praticado, uma vez que os inimigos são obstáculos na sua caminhada, e essa inimizade sempre gera infelicidade e atraso em seu progresso espiritual. Admitindo que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Compreendemos também que a nossa meta maior é superar a maldade que ainda existe em nós e nos outros. E, nesse sentido, só a manifestação de amor de nossa parte pode quebrar o círculo vicioso do ódio que continua a existir, muitas vezes, mesmo depois da morte física. O período a esse esforço é, sem dúvida, quando estamos junto aos nossos inimigos, convivendo com eles na condição de encarnados e desencarnados, pois é quando temos as melhores oportunidades de testemunhar nosso propósito de cultivar a concórdia para com todos, e assim
substituir os laços de ódio que nos ligavam pelos laços de amor que passam a nos unir. Allan Kardec, estudando a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se avistam pela primeira vez, diz: são criaturas que se conheceram e que muitas vezes se amaram em outra vida, e que, ao se encontrarem nesta, atraem-se mutuamente. Também são antipatia instintivas, provém vez por outra de relações anteriores. Lembra Kardec que esses sentimentos podem ter outra causa, relacionadas não às vivências anteriores, mas sim ao padrão vibratório das pessoas envolvidas, à condição moral, os gestos e tendências, enfim, a própria maneira do indivíduo ser, pensar e agir. O perispírito irradia ao redor do campo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou não do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontraram pelo contato dessas auras sentem uma sensação agradável ou desagradável. Então, as simpatias e antipatias fica muito fácil da gente entender. Por quê? Porque a gente vivencia isso todos os dias. Todos os dias nós vivenciamos antipatias e simpatias. E isso, como está explicando aqui a lição, continua no plano espiritual como tudo continua. Então, quem é uma pessoa boa, caridosa, bondosa neste plano, quando passar para o outro, ele vai continuar sendo exatamente como ele foi aqui. Ele vai se melhorar através de lições, de aprendizados, enfim, de tudo que ele vai estar vivenciando lá. Se uma pessoa encarnada aqui fez coisas más, roubou, matou, enfim, fez tudo de errado, não é porque ele desencarnou que ele vai se tornar um santo. Ele vai continuar sendo a mesma coisa. Então, tanto lá como cá, existe as simpatias e as antipatias, né? Então, e aqui ele está explicando que as simpatias e antipatias não são somente devidos a vidas passadas, né? Porque às vezes você está em um lugar, entra uma pessoa, você olha para a pessoa nunca conversou com você, nunca te fez nada. O olhar que ela te dá, o que você dá para ela, te causa uma antipatia. Você nem sabe por quê. A pessoa não te fez nada, mas isso acontece. Outras vezes, ao contrário. Você também não conversou, você também não falou, mas aquela pessoa te traz uma coisa boa e você já gosta da pessoa sem mesmo trocar uma palavra com ela. Então, aqui ele também explica o porquê disso. Por quê? Porque essas pessoas têm com elas um certo fluido. Elas enalam, né? Elas exalam, inalam não, desculpe, elas exalam esses fluidos e esses fluidos chegam até nós. Então, nós temos antipatias e antipatias também através dos fluidos, dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, dos nossos modos de falar. Então, sentimos ali antipatia ou simpatia. Às vezes sentimos antipatias por alguém que a gente ainda vai conhecer, que alguém falou, e depois, quando a gente vai conhecer, a gente fala, nossa, olha que pré-julgamento que eu fiz, aquela pessoa era tão boa, eu achava que ela não era, só de ouvir falar. E ao contrário também acontece, você escuta falar tanto bem de uma pessoa, e quando você conhece, não é aquilo que você pensava. Então, isso tudo vai de, como a gente costuma falar, nós falamos a mesma língua, quer dizer, nós nos entendemos, né? Eu penso como você pensa como eu. E às vezes eu não penso como você e nem você pensa como eu. Porém, eu respeito o seu modo de pensar. E você respeita o meu. Então, tudo bem, a amizade continua igual, né? Porque existe uma afinidade. Porém, quando a pessoa não gosta do outro de jeito nenhum, uma vírgula, uma coisinha que a outra fala, pronto, é o bastante para que a gente sinta antipatia ou simpatia. Agora vamos passar para as almas gêmeas.
No Livro dos Espíritos, na questão 298, vemos que não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em grau diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Devemos compreender que um espírito não é a metade do outro. Se um espírito fosse a metade do outro, separado, os dois estariam ambos incompletos, né? Isso está na questão 299 do Livro dos Espíritos. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Está na questão 303 do Livro dos Espíritos. Então, aqui nós também entendemos que não existe alma gêmea, nem poderia, porque para a alma ser gêmea, ela teria que ser igualzinha à outra. E a gente sabe que nós temos a nossa individualidade, né? A nossa alma é única. Somos seres individuais, porque se tivesse gêmeos, teria que ser iguais, e isso não existe. Então, a gente fala no sentido figurado, né? É minha alma gêmea, por quê? Porque eu penso como ele, porque ele age como eu, porque é um amor muito grande que nos une. Então, é um sentido figurado que se fala alma gêmea. Porém, espiritualmente, isto não acontece, como ele explica aqui. Se fosse gêmeos, teria que se separar. E não existe isso. Como é que faria quando uma alma desencarnasse e a outra estivesse aqui? Né? Não dá certo. Então, isto realmente não existe. Agora, a gente vai falar sobre a importância da família, né? O quanto é importante a família. A vida familiar deve ser a vida de todo homem integrado na unidade social. Denominada família, esta palavra família pode ser conceituada num sentido mais restrito, constituído pelos nossos familiares consanguíneos, como num sentido mais amplo, ou representando por agrupamento de espíritos afins, quer intelectual, quer moralmente. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se encandeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. A família é, pois, o mais prodigioso educandário do progresso humano. A importância não se mede apenas como fonte geratriz de seres racionais, mas como oficina de onde se projetam os homens de bem, os sábios, os benfeitores em geral. A família é mais do que um resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Quando a família periclita por essa ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. A vida em família, para que atinja suas finalidades maiores, deve ser vivenciada dentro dos padrões da moralidade, compreensão e solidariedade. A família é uma instituição divina, cuja finalidade consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Por tão incontestáveis razões, a vida em família, de todas as associações, é talvez a mais importante em virtude de sua função educadora e regenerativa. Então, todo mundo sabe, né, que ninguém está em qualquer família por acaso. A gente não tropeça em qualquer coisa
e por isso a gente nasce em determinada família. Já é designado para isso. Por trás dos bastidores existem muitas histórias que nos fazem estarmos unidos, né? A família consanguínea é o lar que precisamos viver. Esse lar é a nossa escola aqui na Terra. É nesse lar que a gente aprende como o espírito precisa sobreviver e viver. Porque é nesse lar que, por muitas e muitas vezes, se encontram os maiores inimigos. Por quê? Porque Deus, na sua imensa sabedoria, faz com que inimigos ferrenhos de outras existências venham a viver na mesma família. E ali, nesse lar, é como se fosse um teatro. Os papéis invertem. Nessa encarnação, eu venho como filho. Na outra, eu venho como pai. Na outra, eu venho como mãe. Na outra, eu venho como irmão. E assim, pouco a pouco, nós vamos aprendendo a amar aquela pessoa que em outra encarnação nos foram um inimigo, ou vice-versa, né? Alguém que foi nosso inimigo, ou que é nosso inimigo, ou que se achava nosso inimigo, mas nós não achávamos alguém que nós fizemos mal, ou alguém que nos fizeram mal, para que a gente aprenda a amar. Porque se eu vier em 4, 5, 6 encarnações, sendo mãe de uma pessoa que foi meu inimigo, em 5, 6 encarnações eu aprendi a amar. E quando eu souber que aquela pessoa que era meu inimigo veio comigo por várias vezes como meu filho, como minha filha, eu já esqueci tudo aquilo que passou. Me fica mais fácil perdoar, me fica mais fácil entender, e vice-versa. Tem uma história que o irmão X conta, que tinha um moço, ele tinha uns 20 anos, e ele conhecia um senhor que tinha muito dinheiro. E ele começou a ficar de olho no dinheiro desse senhor e pensava assim, que mal vai ter? Ele já está quase para morrer, ele tem tanto dinheiro, eu estou começando a minha vida, eu preciso desse dinheiro, ele não vai fazer nada com esse dinheiro, ele vai morrer e esse dinheiro vai ficar aí. Eu vou matar ele e vou ficar com o dinheiro dele, que assim eu tenho como começar a minha vida. Eu não acho nada mais injusto, vai ter que ser assim. É justo que aconteça assim. E assim ele fez. Ninguém desconfiou que foi ele que me matou, ele pegou aquele dinheiro e foi para um lugar muito longe, onde ninguém conhecia ele. E ali ele começou uma nova vida. Mas pessoas que tinham uma certa evidência, viam que sempre um vulto escuro perseguia aquele moço, estava sempre perto dele, ele não conseguia ver. Aí, passado o seu tempo, ele casou-se, a moça teve um bebê, no momento que a moça teve um bebê, essa figura não mais apareceu perto dele. Esse homem que ele tinha matado veio agora como filho dele. E dentro da lei de Deus, pela justiça da lei de Deus, aquele dinheiro que lhe foi roubado vai lhe ser devolvido como herança. Porque ele é filho dele. E ele vai ter a pessoa que matou como filho. Então, ele lhe deu a vida novamente. Então, é assim. Pode ser que quando eles quando esse menino for ficar adulto, ele vai ter, assim, ainda guardado dentro dele o que o pai fez e haja uma certa discordância. Como a gente vê hoje em dia por aí. Quantos filhos que não se dão com os pais, filhas que não se dão, e vice-versa, né? Mães que abandonam filho porque não dá. Então, é assim.
Então, a gente vem com essa proposta de estar consertando. E, por muitas vezes, a gente não consegue, né? Que é mais forte que a gente. Então, a gente deve sempre pensar, dentro de uma família existe tudo isso. Não é por acaso que estamos na família. Não é por acaso que passamos por certas fases. Hoje nós nos sentimos como vítimas, mas nós podemos ter sido o algoz. Quem garante? Né? Olha o que a minha filha faz comigo, olha o que o meu pai faz comigo, olha o que a minha mãe me faz, olha o que o meu irmão está fazendo comigo, gente, isso não se faz. Então, é para pensar. E a família é assim, é dentro dela que nós vamos crescendo espiritualmente. É dentro dela que nós aprendemos a amar, porque nós temos que ter o amor universal. O amor universal é o nosso objetivo. O amor universal é amar a todos, indistintamente. E dentro da família, nós vamos aprendendo a amar. E isso vira um leque, porque quando o casal casa, está lá junto, são só os dois. E aí vão vindo os filhos, e desses filhos vão vindo netos, desses netos vêm as noras, e a família vai aumentando. E a gente vai aprendendo a amar o outro, ao outro que se agrega à nossa família, e assim vai indo. Então, nós temos, por obrigação, de amar a todos, mesmo que a gente tenha uma certa antipatia, aversão, não concorda com o que o outro fala, com o que o cunhado diz, com o que a cunhada faz, com o que a prima falou. É a família. Estamos juntos, não é por acaso, e temos que aprender a conviver, tá? Agora vamos ver os laços corporais e os laços espirituais. Existem duas modalidades de família, e, em consequências, duas categorias de laços de parentesco: os que procedem da consanguinidade e as que procedem das ligações espirituais. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, não, 14, item 8. Os que encarnaram numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si, por antipatia, igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, as qual prende os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através de várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, aqui, nesse pedaço, fala mais ou menos sobre aquilo que eu falei no item anterior, né? E por muitas vezes também os espíritos vêm na nossa família para aprender, né? Muitos espíritos que talvez não dessem valor ao lar, a qualquer coisa, então eles vêm aprender, eles vão conviver num lar um dia de muito amor, para eles também aprenderem a darem amor. É um espírito completamente estranho, mas está ali para isso. E os laços consanguíneos, isso não nos une, né? Não é isso que nos une, é o espírito. Então, nós temos a família consanguíneas, da onde a gente nasceu, e as famílias espirituais. Elas estão aqui
e lá, do outro lado. Por isso que a gente fala. Vamos, quando alguém desencarna, a gente fala, vamos pedir para que os parentes, as pessoas próximas, as que gostavam, recebam esse espírito do lado de lá, né? Porque eles estão voltando. E aqui nós esquecemos quem nós deixamos lá. Mas, com certeza, nós deixamos uma família espiritual imensa, porque a cada encarnação, a cada vida, nós vamos fazendo. Então, eu vou chegar lá e vou ter 30 maridos, 50 filhos, entendeu? É assim, porque temos várias e várias encarnações e simpatias que vão nos unindo lá. Podemos nascer em famílias diferentes, mas quando desencarnamos, vamos estar juntos daquela família. E aqui também na Terra existe as famílias que nos unem pelos laços espirituais, que é mais ou menos aquilo que eu disse no começo, por grandes afinidades. Falamos a mesma língua, pensamos do mesmo jeito, estivemos juntos por várias encarnações, então estamos unidos nisso daí. E aí, claro que a família espiritual é muito mais forte que a família corpórea, né? Essa se dissolve, porque muitas vezes aqui na Terra você vê pessoas que falam, há 30 anos eu não falo com meu irmão, há 30 anos eu não sei da minha mãe, há 50 anos não sei nem onde anda meu pai. Quer dizer, não é o sangue que une eles, né? E outros já não, né? Poxa, olha, eu conheço aquela pessoa, eu me dou tão bem com aquela pessoa, a gente conversa, a gente vive, eu devo tanta obrigação para ela, ela faz tanta coisa por mim, eu por ela. É uma afinidade, né? É um laço espiritual que se tem com a outra pessoa. Quantas e quantas vezes a gente não vê isso? Olha, eu me dou melhor com as pessoas, com o meu vizinho, do que com os meus parentes. Isso é uma coisa normal da gente ouvir falar, né? Porque não se comunga, não se fala a mesma coisa, né? Como eu digo, não se fala a mesma língua. Tem uma passagem de Jesus, em que Jesus está numa cidade pregando, dentro de um lugar, e está lotado, todo mundo ouvindo, e os pais de Jesus chega Maria com os irmãos dele, tal, e alguém entra e fala para Jesus assim, olha, sua mãe chegou, está aí. Aí ele olha para essa pessoa que está falando isso e fala assim, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Senão esses que estão aqui dentro comigo, que comungam da mesma ideia que eu. Porque, sabe, Jesus era tido pelos parentes deles como um espírito revolucionário. Imagina, naquela época, com essas ideias, né? E que trabalho ele não deu com a mãe dele? Foi fácil para Maria, né? Quanto trabalho? Não sabia por onde o filho andava, o que ele estava fazendo. Meu Deus do céu, onde ele está se metendo? Olha onde ele está. Onde está? O que está fazendo? Não tinha celular naquela época. Ela não podia perguntar se já chegou, está tudo bem? Boa noitinha? Não tinha. Então, foi difícil. Então, ele explica, né? Não que ele esteja ali falando, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto da minha família. Não. Ele quis dizer, quem são meus parentes são os que pensam e comungam como eu, assim como nós. Né? Eu tenho uma afinidade grande com o Gleidson. Nossa, eu falo, o Gleidson é como meu filho. Por quê? Eu uso o Gleidson para tudo. Coitadinho do Gleidson. Ele tem que me aguentar. Se ele tem essa afinidade comigo, eu não quero nem saber, eu tenho com ele. O problema é dele. Então, é assim, são pessoas que não são afins, né? Parece que a gente conhece uma vida inteira e outras não. Então, esses são os laços corporais e os laços espirituais que nos unem. Bom, tá? A gente tem 5 minutinhos para o final agora. Então, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma coisa para colocar. A gente vai voltar só por causa disso, porque às vezes alguém vai querer perguntar alguma coisa e a gente não vai conseguir falar. Agora, se alguém falar para mim, não tenho nada, tá tudo bem, eu faço a prece de encerramento e tudo bem. O que vocês acham, gente? Se manifestem. Não?
Gleidson quer se manifestar com alguma coisa? Não, Acrescentar? é só, tem essa antipatia, a simpatia, né, e antipatia que a gente vê, até na passagem já fala, né, amai os vossos inimigos. Na simpatia, porque, né, como você já colocou, são as mesmas ideias, né? Antipatia é aquele sinal de alerta, né? Que muitas vezes pode acender e falar, olha, é uma oportunidade que você tem de um reparo, né? Porque se tá te causando algo, tá em você, né? Então, é uma oportunidade de a gente reparar isso, porque essa antipatia e porque para amar o vosso inimigo é aquela luzinha de alerta, né? Olha, tem algo que você fez, né? Não, talvez não o outro, mas você. E só lembrando do laço familiar, é só a gente lembrar porque que a gente tem um corpo, né? Porque se a gente fosse todos espíritos, a gente não estaria nesse plano, né? Em diferentes pensamentos, em diferente evolução. A família é a mesma coisa, né? Então você é colocado, inserido, né? Numa família, mas por trás, né? Tem foi combinado antes, né? E a situação te levou a estar ali, porque você é ferramenta e você aprende com aquela família, né? E como você bem disse, a nossa família não é só esse ciclo pequeno que a gente tem, né? Muitas vezes parece ser pequeno, corpóreo, é uma família grande, espiritual, que nos envolve em todo, né? A nossa família espiritual também é muito grande, a gente está tão amparado aqui, quanto passa para lá, também somos recebidos e amparados lá. Desculpa ter alongado um pouquinho. Então, tá bom. Então, nós vamos agradecendo a todos que participaram da nossa missão da noite de hoje, pedindo para quarta-feira que vem estarmos todos juntos, elevando, assim, o nosso pensamento a Deus, agradecendo por todo o entendimento e que possamos, durante a semana, colocar em prática todos os ensinamentos dos laços corporais, dos laços espirituais, da importância da nossa família, das antipatias que temos, das simpatias que temos, e pedindo a Deus força, compreensão e inteligência para colocar em prática tudo isso que nós vivenciamos essa noite. Agradecendo ao plano espiritual e agradecendo a vocês, dando um beijo no coraçãozinho de cada um e aquele cobertorzinho para todos, bem quentinho. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, Deus querida. abençoe. Ah, Gigi, saudade. Saudade. Também, de você, muita saudade. Ora, pois. Beijo. Ora, pois. Já estás aqui? Sentindo frio, vem compartilhar o frio com a gente. Pois não quis, eu escapei um pouco. Muito bom. Lá estava muito bom, mas tinha que voltar. Aqui é minha terra. É bom voltar também, né? É bom voltar também, é verdade. O bom da ida é a volta. Muito bom. Beijo. Outro, querida. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sulamita, Rogério, beijinho. Beijão, pessoal. Tudo de Beijo, bom. Rogério. Fica com Deus, Rogerinho. Tchau, Eu também, Sulamita. querido. Tchau, Gleidson, Alcemir. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Beijo.